vocês sendo mal, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais aquele que pediu o Espírito Santo, Deus lhe dará o Espírito Santo de Deus. Então Deus quer que nós se enchamos, irmão, do Espírito Santo. Aleluia. E a função do Espírito Santo qual é? É tentar, é querer nos usar para levar o Evangelho. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, lá pelo seu verso de número 29, a Bíblia diz que está Filipe, pregou em toda Samaria, começou a pregar em Samaria, e quando Filipe passava, os espíritos malignos que estavam nas pessoas ouviam Filipe pregar. A Bíblia diz que ele já saía gritando, dizendo que vamos sair, porque Filipe chegou naquele lugar. Filipe estava anunciando o Evangelho do Senhor. Mas a Bíblia diz no capítulo de número 8, 29, o Espírito do Senhor chega para ele: Filipe, vai até a rua de Gaza, porque vai passar ali uma carruagem. Filipe começa a observar, não tem ninguém, de repente vem uma carruagem do eunuco. A Bíblia diz que ele acompanha, porque o Espírito diz: segue, acompanha ele. E Filipe acompanhando diz: entende você o que lê? Ele estava lendo o profeta Isaías capítulo de número 53. Ele diz: como eu leio, como eu entendo, se não há quem me explique? E Filipe começa a explicar para ele, irmão, sobre o texto de Isaías 53. A Bíblia diz que após Filipe convencer a ele levar a palavra do Senhor, ele disse: agora eu acredito na palavra. O que me impede de eu ser batizado, visto que aqui tem água? Ele disse: se crê de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe o batizou e logo levou ele de volta. O Espírito levou ele de volta a Jerusalém. Sabe por que o Espírito Santo levou Filipe? Porque mais que o Espírito Santo seja Deus, por mais que o Espírito Santo ele tenha poder para fazer coisa extraordinária, que nós ficamos de boca aberta, ele precisa da tua vida, crente. Ele precisa do teu coração, do teu espírito, do teu corpo, para que ele possa estar dentro de ti, e ele possa falar com alguém, e possa a pessoa se converter para ir morar no céu. O desejo de Deus é povoar os céus, mas Deus ele precisa de você. Deus precisa de homem e de mulheres. Deus precisa de jovem, de moça, de rapaz. Jesus está dizendo na sua palavra: o Espírito Santo me ungiu para evangelizar os pobres. Porque hoje nós temos muitos cultos e as pessoas pulam, as pessoas saltam. Eu já tive em culto que um moço rodava, fazia pirueta, bateu na cabeça na parede, caiu no chão. Fiquei olhando daquela forma, ele bateu e caiu. E quando ele caiu, eu tentei ajudar ele, eu pensei de ajudar, eu falei: não vou ajudar, porque eu não sei o que aconteceu com esse moço. E de repente ele ficou lá e caiu pelo menos 4, 5 minutos, ele voltou normal, sentou na cadeira dele, e eu fiquei olhando, porque o culto estava tendo aquele culto que chama de reteté, sabe? Que começa a tocar, começa a bater pandeiro, e o povo começa a louvar, e acha que através do louvor que está movendo o Espírito Santo dá, as pessoas se enchem dessas coisas, e começa a rogar e bate nas pessoas. Eu já vi Deus usar pessoas com o Espírito Santo, de nós estarmos, aleluia, em fila de irmãos orando, perto do outro assim. Deus tomou a irmã Celine e passou no nosso meio, aleluia, não tocou em ninguém, foi lá, entregou o recado, voltou da mesma forma, porque o Espírito Santo não é cego, ele vê onde você está, ele conhece a tua vida, o teu coração, ele sabe o estado que você está, aleluia. O Espírito Santo não é responsável por estar batendo cabeça de ninguém, parede, jogando por terra e tentando matar, não. O Espírito Santo tem uma função, é te usar para o reino do próprio Deus, aleluia, para que almas se convertam ao Senhor. É a função do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele disse: e ele me ungiu para evangelizar os pobres. E ele diz: enviou-me me ungiu para evangelizar os pobres. Aí ele diz: meu óculos quebrou, não estou enxergando nada. Mas ele diz: para também levar aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a função do Espírito de Deus. Agora eu digo para você uma coisa: nós temos que buscar o Espírito de Deus para nossas vidas. Nós temos que pedir: Deus, tem misericórdia de nós. Paulo está pregando na Ásia, Paulo está pregando aos crentes da Tessalônica, lá na igreja de Tessalonicenses, no seu capítulo 1, no seu verso de número 5, ele diz: e o nosso Evangelho não chegou até vós apenas em palavra, mas demonstração do Espírito Santo de Deus. E estamos convivendo com o Evangelho tão baixinho, tão pequeno, aleluia, que nós estamos tão acostumados só de palavra, só de falar, aleluia. E o Evangelho de Cristo não é só isso. O Evangelho de Cristo ainda abre os olhos do cego, o Evangelho de Cristo ainda cura o aidético, o Evangelho de Cristo ainda tem poder, aleluia, para fazer milagre extraordinário. E você diz: irmão Luiz, e por que não está acontecendo mais? Eu não vejo no meio das igrejas. É simples, nós estamos com pouco tempo para Deus, nós tivemos tão pouquinho tempo para dobrar o nosso joelho para falar com o Senhor. Aleluia. Nos últimos tempos eu tenho visto tantos eventos
evento acontecendo nas nossas igrejas, tem evento, reunião para tudo, aleluia, tem congresso de mocidade, senhora, adolescente, congresso de varão, congresso não sei mais de quem, aleluia, mas você nunca vê um congresso de oração, pessoas dizendo, vamos trocar o joelho e orar pela nossa nação, buscar a Deus, para que Deus faça alguma coisa nesse lugar. Você sabe por quê? Porque quando a igreja se coloca de joelho, irmão, em oração, aleluia, em um propósito de que a alma se converta, que você seja cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar tanto, que as pessoas vão ficar de boca aberta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer mostrar o seu poder na terra dos viventes, para que a alma possa entrar no reino dos céus. Mas se nós não buscarmos, não vai acontecer. Isso vai depender de mim, de você. Começa por mim. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar a Deus. Ô, irmãos, eu não consigo jejuar, eu não consigo fazer essas coisas, eu só consigo vir à igreja, amém, continue vindo. Mas se você ama essa alma, se você tem desejo, aleluia, de ver uma alma entrando no céu, naquele dia você olhar para dizer assim, amigo, você está aqui, muito obrigado, Jesus, porque você me colocou do lado dela, do lado dele, e eu tive a oportunidade de falar do seu grande amor para ele. Eu creio que ele vai bater no Senhor e dizer, muito obrigado, aleluia, porque se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje. Porque se você não tivesse na minha casa e falar do grande amor de Deus, talvez eu não tinha aceitado Jesus. Porque na medida que a igreja anda, o Espírito Santo de Deus anda com você. E acredite, Deus, Ele tem separado homens e mulheres. Eu acredito, meu querido, que nem todos têm a mesma chamada. Não sou responsável de dizer que todos aqui vão ganhar o reino de Deus. Eu sou responsável de dizer que todos aqui vai ter os dons espirituais. Mas uma coisa eu acredito, você sabe orar, você sabe pedir, você sabe interceder, para que pessoas possam ir e levar a palavra do Senhor. Aleluia, o trabalho de missões, ele é tão importante, meu querido. Aleluia, tanto aquele que sustenta a corda desse lado com dízimos e oferta, para ajudar os missionários que estão lá. Mas também você que está trabalhando o joelho dizendo, Deus, abençoa os missionários na Bahia, abençoa os missionários no Brasil, abençoa os missionários na janela 1040, lá a população do mundo lá. Jesus abençoa eles, usa, porque diariamente temos combate espiritual contra Satanás, meu querido, porque o diabo não quer ver almas convertidas, o diabo não quer ver uma pessoa que é drogada, abandonar droga, uma pessoa que vive no alcoolismo, aleluia, deixar a bebida e servir ao Senhor. Não, ele não quer, ele quer destruir vida, e o único que pode combater o diabo, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus preparou uma igreja na terra e encheu do seu Espírito, e ele precisa que nós entendemos isso, aleluia, e façamos esta obra que é tão gloriosa. A obra mais maravilhosa que tem nas nossas vidas é fazer a obra de Deus. Agora eu digo para você uma coisa: quem faz com amor, Deus sempre vai te honrar. Você vai ter amigos? Sim, vai, mas vai ter bastantes inimigos. Vai ter pessoas que não vão gostar de você. Jesus apenas leu o texto, todo mundo queria matar Jesus. Jesus apenas leu o versículo da Bíblia, fez um texto de Isaías 50 e 61. Todos queriam pegar Jesus e apedrejar, jogar lá embaixo e dizer: você não pode fazer isso. Tem muitas pessoas que vão tentar desaprovar você. Mas se você sente no coração que tem uma chamada de Deus, não pare de pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, bem claro, irmãos, que Deus sempre vai chamar pessoas que estão orando e que estão jejuando. É fácil jejuar, igreja? Não é. Orar é fácil? Também não. Ler Bíblia é fácil? É um pouco mais. Mas ainda assim tem pessoas que começam a ler e começam a dormir. Dá um sono. Mas quando nós dobramos o joelho, nós começamos a interceder. Nós começamos a pedir para Deus. Nós começamos a clamar ao Senhor. Acredite, Deus está vendo o propósito do teu coração. E sabendo que você quer levar mais uma alma para o céu junto com você. Você já pensou, nós temos aqui, eu não sei quantos crentes nós temos aqui hoje. Mas imaginou se cada um de nós aqui, começando por mim, até o final do ano trouxesse uma alma para Jesus, uma só. Quantos crentes nós ia ter aqui no final do ano? Você imaginou quantos ia caber aqui dentro, irmãos? Só daqui nós temos ainda quase 6 meses para terminar o ano. Mas nós orar nesse propósito, Deus me dá uma alma, né? 2021. Eu quero só uma alma, uma só. Me dá a oportunidade de eu sentar com ela, conversar com ela, e o teu Espírito convencer que ele precisa de Jesus para morar no céu. Você já pensou nisso? Quantas almas iam entrar aqui no final do ano? Olha até o dobro do que estamos aqui hoje. Agora o que precisa, irmão, uma coisa, é o Espírito de Deus trabalhar. E como ele trabalha através de mim e de você, nós precisamos.
A Bíblia diz no livro de Lucas, livro de Atos, perdão, capítulo 13, no seu versículo 2, que estava Saulo, agora chamado de Paulo, e junto com ele Barnabé, jejuando, orando, aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio e disse: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Eles estavam orando, irmãos, eles estavam jejuando. Eu acredito, aleluia, que você tenha vontade de ganhar uma corrente de Deus. Eu creio que você tem um desejo, aleluia, de naquele dia, no Senhor, não chegar com as mãos vazias. Irmão Luiz, já ganhei bastante algo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue ganhando, continue batalhando. Eu sei que tem irmãos aqui que já trouxe algo nos pés do Senhor. Tem irmãos aqui que tem filho, aleluia, hoje pastores, hoje homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor. Mas não pare, continue dizendo: Jesus, me dá mais alma. Eu quero alma, meu alma, Jesus, é ganhar alma para o teu reino. Porque o Espírito do Senhor, a vista a função dele é evangelizar, usar a igreja para evangelizar, aleluia. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo, ele vai curar os aquebrantados de coração, aleluia. Ele vai dar liberdade dos que estão no cativo. Tem quantas pessoas oprimidas, irmãos, quantas pessoas que estão endemoniadas, quantas pessoas que vivem debaixo de uma opressão tão grande, porque o diabo tem entrado nos seus lares e tem feito, aleluia, uma opressão tão grande, eles não têm paz dentro de si, eles vivem em desespero. Eles saem para algum lugar, quando eles pensam que vai retornar para a sua casa, já fica triste, porque sabe que quando chegar dentro da sua casa, começa, aleluia, o que eles chamam de inferno, começa aquilo, contenda dentro de casa, em vez de ser um lugar de paz, de harmonia, não é. Sabe por quê? Porque o diabo está tentando contra a vida deles, e quem pode parar o diabo? Somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, somente a igreja cheia do Espírito Santo tem essa capacidade de chegar no lar, aleluia, anunciar Jesus Cristo para eles, e depois essa pessoa ser uma pessoa liberta, aleluia, e transformada pelo poder do Senhor. Aleluia. Onde eu estava conversando com um irmão lá no estado do Ceará, pelo WhatsApp, aleluia, e nós conversando, aí ele olhou para mim, ele está com Covid-19, ele está 50% do pulmão dele foi tomado, e ele conversando comigo, irmão Luiz, eu nem sabia que eu estava com esse Covid, e ele disse que foi, ele só foi para os médicos porque a sua filha levou e disse: não está bem, pai, vou te levar. Os primeiros médicos disseram que tem 25% contaminado o seu pulmão, e passaram os remédios, e ele falou assim: vai passar remédio para ele? Ele falou: não precisa não. Mandaram para casa. Uma das irmãs da igreja olhou para eles: não, mulher, você não está muito bem não, vou levar você em outro médico. Levou na cidade de Sobral, que é a vizinha, e quando chegou lá, fez o exame particular. O médico olhou para ele, olhou para o exame, olhou para a situação dele, olhou para a filha dele, e para ele disse assim: você tomou a vacina? Ele falou: não, não tomei. Ele usou a expressão, irmãos, ele usou uma expressão bem forte e disse: você está ferrado, 50% do seu pulmão está tomado. Olhou para a filha dele e disse: não podemos fazer mais nada. Ele disse: irmão Luiz, foi Jesus que entrou na minha vida, porque eu nem me preocupei se eu ia morrer ou não, eu sabia se eu morresse eu ia para o céu, mas Jesus trabalhou de uma forma tão especial. Ele falando comigo ontem, ele disse: Jesus tem uma vida tão especial na minha vida. Eu disse: Jesus, se for para levar, eu vou morar com o Senhor. Eu falando com ele, esse dia que ele estava um pouco cansado, irmão Luiz, e depois o tempo foi passando, e agora eu não sinto mais nada, aleluia. Os médicos depois olhou para mim, voltei lá de novo, outros exames, disse: seu pulmão está legal, está bonzinho, não precisa tomar mais nada. Sabe por quê? Ele disse: Jesus Cristo me chamou, aleluia, para eu servir a Ele. Aí ele dizia assim: irmão Luiz, imagina se naquele tempo você não tivesse tido paciência comigo, porque esse moço era traficante, esse moço, aleluia, havia matado pessoa, e quando eu ia evangelizar ele, falar do amor dele, aleluia, ele só vivia cheio de maconha, cheio de droga. A minha própria esposa, a irmã Raquel, dizia: Luiz, o louro não quer nada com Deus. Até ele falou hoje: irmão Luiz, você lembra quando a irmã Raquel dizia: Luiz, não prega mais pro louro, porque ele não quer nada com Deus. Jesus não, ele só vem maconhada, com os olhos cheios de maconha, vermelho. Aí ele deu risada, a Raquel ouviu do outro lado, ele disse: imagina se ele tivesse desistido de mim. Eu falei: não, meu querido, porque Jesus não desiste de ninguém. Jesus sempre vai insistir pela tua alma, sempre vai insistir por você. Sabe por quê? Porque Jesus ama a vida da pessoa, porque nós não entendemos a pessoa. Amém? Você não entende nem a pessoa que você casou com ela. Amém? Você discute com ela, vive com ela. Quantos casais foi separado, mas Deus te entende, Deus te compreende, você por dentro, aleluia. Amém? Nós estamos sentados do lado do irmão, que às vezes pode deve gostar dele, porque isso chega a acontecer, porque entre irmão
como às vezes temos discussões, às vezes magoamos o outro. Uma dia falou no domingo passado, se nós nem percebemos, e às vezes o irmão está com a cara feia para o nosso lado, nós nem sabemos, aleluia. Mas uma coisa eu te digo, assim como o sangue que te comprou, me comprou, o sangue que te lavou, me lavou, o sangue, aleluia, de Jesus Cristo que derramou na cruz do Calvário por ti, ele derramou por mim. Jesus te ama do mesmo jeito. Pode ser que tu não me ame, pode ser que eu não amo você suficientemente, mas Deus te ama. Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário. E ele ali conversando comigo, disse: agora eu estou bem, irmão Luiz, eu estou tranquilo, eu sei que Jesus Cristo tomou providência na minha vida. Então eu começo a observar, meus queridos, como é que Deus ele continua trabalhando em nossas vidas, algo especial. Ele veio libertar pessoas. Quando eu pregava para ele, era tão violento que ninguém queria conversar com esse moço. O irmão de Assis, ninguém queria conversar com ele, todo mundo era inimigo dele, porque ele brigava com todo mundo, ele tinha matado pessoas. Eu comecei a pregar o Evangelho de Jesus e pregando para eles. Depois de 6 meses depois, aleluia, ele disse, logo no segundo mês, ele disse: Luiz, me dá uma Bíblia. Eu dei uma Bíblia para ele. Ele começou a ler a Bíblia e começou a olhar. Toda vez que ele ia na casa dele, ele ia pegar a Bíblia dele e começava a ler junto comigo. Depois ele foi na tia dele, chamada Quitéria, que era católica, aleluia, do carismatismo, e pegou a Bíblia da dona Quitéria e começou a ler. Depois dele convertido, ele me falou: disse, irmão Luiz, você me deu aquela Bíblia, eu não queria ler a Bíblia para poder ser crente, eu queria ler a Bíblia para poder desmascarar você e falar que você estava errado. Mas quando eu fui para a minha tia, eu peguei a Bíblia grande dela, católica, comecei a ler o que estava na Bíblia católica, estava na Bíblia que você me deu. Eu comecei a entender, porque quando eu orava sem saber, eu dizia: Jesus, manda um anjo até aqui para mostrar se a palavra verdadeira. Quando eu mal fechava a porta, que eu mal começava a fechar a porta, eu deitava na minha casa, veja meu dia para descansar, eu vi alguém bater na porta. Quando eu abri a porta, quem era? Era você, aleluia. Jesus pediu para mandar um anjo, ele mandou um neguinho desse aqui na minha casa, aleluia. Então ele começou a entender que Deus estava mandando a minha pessoa para falar do amor de Deus para ele. A esposa dele apanhava mais que ele, se a culpa do forró, porque era uma pessoa que não tinha compromisso com Deus. Mas depois Jesus entrou na vida dele, 6 meses depois, ele entregou a vida de Jesus para Jesus Cristo. Ele foi na minha casa e disse: Luiz, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou ser crente, aleluia. Irmão, fiquei, tomei um susto, porque era 7 da manhã. Ele era acostumado a usar droga, beber cachaça, sair brigando no meio da rua. Eu disse: Jesus, segura esse moço, permita que ele vá à igreja durante a noite, porque o diabo já ouviu o que ele falou, que disse que vai ser crente, mas tem misericórdia, segura ele, aleluia. Depois, quando foi à noite, ele foi para o culto, mas então eu ouvi a palavra, Deus falou com ele, e quando o pastor perguntou quem quer aceitar Jesus, ele levantou a 2 mãos dizendo: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida, aleluia. Hoje faz 22 anos que ele é crente, presbítero da igreja, para a glória do Senhor. Uma coisa mais linda que eu vi que Deus faz, aleluia, de libertação de pessoas. Existe irmão da nossa igreja, lá na Assembleia de Deus, lá no estado do Ceará, que o nome dele é Carlos. Ele é da Cotan, da polícia, chama a polícia da Cotan. Quantas vezes ele prendeu o louro por droga, por briga? Quantas vezes ele pegava o louro, pegava o louro que eu chamo de irmão de Assis, jogava dentro da viatura, chegava a bater nele, aleluia, jogava dentro da prisão, deixava ele preso, aleluia. Depois de passado, meus queridos, 9 anos depois, aleluia, o louro convertido, o irmão Carlos também agora convertido. Sabe o que Deus faz? Nós vamos para o culto, nós vamos correr na mesma igreja. O irmão Carlos Lourinho, venha comigo, irmão de Assis. Subir na moto do irmão Carlos, que é policial, levando agora o ex-marginal, o ex-criminoso, para o culto, juro, adorando a Deus, olhando, sentado na outra moto, quando o irmão dizia: só Jesus faz isso, só Jesus faz isso, só Jesus faz isso. Ele tem poder de libertar. Ele liberta. Não importa se a pessoa usa droga, não importa se ele é traficante, não importa se ele matou, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ainda liberta pessoas oprimidas. Mas ele conta para você. Eu gosto de Deus, eu tenho vergonha. Mas não fique, porque ele sabe, aleluia, que era impossível isso acontecer, mas o nosso Deus faz o impossível em nossas vidas. A glória do Senhor é convertida. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele vem para trazer liberdade aos cativos, pôr liberdade aos oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa aqui é a função do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele quer te usar para que essas coisas aconteçam na igreja. Agora, para isso, meus queridos, eu e você precisamos querer mais de Deus. Nós vemos culto na quarta, nós vemos culto no domingo. Então, os seus cultos da sexta ainda por enquanto, mas vamos voltar, eu creio, muito em breve. Temos culto no sábado, vai começar a voltar.
Mas Deus quer que nós tenhamos tempo de joelho, conversando com Ele, dizendo: Jesus, continua salvando. Jesus, me usa. Aleluia. Eu sou grato a Deus pelo que o Senhor tem feito, aleluia, na minha vida. Eu sou grato a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida da igreja. Mais uma coisa eu digo ao Senhor, aleluia, aos senhores e senhoras que está nesta noite: se você quer ver essa igreja cheia, começa a pedir: Jesus, me dá alma. Jesus, eu quero alma. Jesus, eu quero ganhar uma alma no seu reino. Me dá condição de apresentar uma alma ainda deste ano. Se você começar a orar, interceder por alguém, Deus vai colocar alguém do teu lado e vai começar a falar: você viu, meu amigo, como a vida está ruim, como está difícil o nosso país, como está difícil a situação. Você vai ter vontade de dizer para ele: sim, está difícil, mas existe um lugar lá em cima, que é um lugar bonito, um lugar tranquilo, que Deus reservou para você. Ele diz: onde é esse lugar lá em cima? É o céu. Jesus quer te salvar, Jesus quer perdoar teus pecados, quer te levar para o céu um dia para morar com Ele. Deus vai te dar a oportunidade de você falar de Jesus para alguém. Mas primeiro diga: Espírito Santo, me enche. Porque é o Espírito de Deus, meu querido. Segundo Paulo escreveu em Coríntios capítulo de número 12, ele diz que o Espírito Santo, ele distribui os dons espirituais na nossa vida. É o Espírito Santo que faz isso na minha e na tua vida. Você precisa dos dons como eu preciso. Diga: Deus, me use nas tuas mãos por louvor da tua glória. Que Deus em Cristo nessa noite abençoe a igreja. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém. O pastor, irmão, pediu para fazer o melhor convite que nós temos. Nós chamamos apelo às vezes, mas a gente fala o melhor convite, um apelo. Qual é o apelo? Perguntar: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Por quê? Irmão, Jesus, Ele quer que você dê esta oportunidade para Ele. Porque a Bíblia diz que: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, Ele disse: eu vou entrar na tua casa, no teu coração, tu vais se alegrar comigo e eu contigo. Aceitar Jesus, irmãos, é a melhor coisa que um ser humano pode fazer aqui na terra. De tudo que um ser humano já fez, o melhor é entregar a vida para Jesus Cristo. Por quê? Quando você aceita Jesus, você confessa Jesus como Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: ao saber-se com tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Visto com a boca se faz confissão, que o coração crê para a justiça. Não é assim que você... Quem é casado sabe, quando você vai diante do juiz de paz, que casou no cartório, ou que casou na igreja, não tem aquela confissão? Você aceita e falou: estava no legítimo esposa? Ou você aceita e falou: estava no seu legítimo marido? Né? Você falou: dando vontade? Sim, aceito. Né? Aquela coisa bem rápida, porque você quer fazer uma aliança com Ele. Aceitar Jesus, irmão, é uma aliança com Deus. Quando você diz: eu aceito Jesus como meu Salvador, você confessa, que está escrito em Mateus capítulo de número 11 e 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Jesus falou: diante do meu Pai que está no céu. Por isso nós perguntamos: tem alguém que quer confessar Jesus como Salvador? Aceitá-lo como Salvador? Porque Jesus já te aceita. Jesus já te quer, porque Ele já morreu por ti faz 2000 anos. Falta você decidir, você tomar a sua decisão. Alguém que está afastado do Evangelho? Tem alguém nessa noite que quer tomar a sua decisão? Se tiver ensinando com sua mão, vamos orar por você. Tem alguém? Se não tem, que Deus continue abençoando você e abençoando as suas vidas. E acredite, o alvo de Deus é te abençoar e te dar vida eterna através de Jesus Cristo. Amém. Vamos compartilhar mais uma vez. Amanhã, segunda-feira, tem oração das 7 às 8. Terça-feira não teremos trabalho. Quarta-feira, culto das 7h30 às 9. Quinta-feira também não teremos trabalho. Sexta-feira, a uma atitude dos jovens tem uma mini vigília ali no Santa Rita, das 9 à meia-noite. Os irmãos, quem quiser ir, tá bom? Só comunicar a gente que a gente vai ver se consegue levar uns carros aí pra gente estar adorando a Deus. No sábado
volta a Santa Ceia. E a Santa Ceia começa às 19 horas, irmãos, no sábado, tá bom? E domingo, escola dominical às 8h30. Aqueles que podem vir, venham. As aulas estão bênção. Aprender nunca é demais, sempre é bom. E à noite, um grande culto para a glória de Deus. Esqueci alguma coisa? Não. Esqueci nada, né? Que os irmãos tenham uma semana abençoada, debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor pela sua palavra, agradecer pelos louvores que foram entoados e orarmos para que Deus possa abençoar a nossa semana, né? Louvado seja Deus, hoje é o primeiro dia da semana, mas amanhã estaremos trabalhando, né? Os irmãos que estarão trabalhando, eu estarei de folga, mas Deus possa abençoar a nossa semana. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelos louvores, ó Deus querido Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite, meu Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é bendito, Senhor, em todas as coisas, Pai. Em tudo, Senhor, Deus querido Pai, o Senhor seja louvado, Pai, para a glória de Deus, Pai, em Cristo Jesus. Meu Deus, neste momento, nessa hora, eu oro pela igreja, que está indo cada um para a sua casa. Senhor, guarde, Deus querido Pai, a cada um, venha chegar sem salvo em casa, meu Deus. Livre, Senhor, Deus querido Pai, de todo perigo. Meu Deus querido Pai, venha assolar o teu povo diante da volta para casa. E o teu nome seja glorificado. Nessa semana, Senhor, dê uma semana abençoada para o teu povo. E cada um, Deus querido Pai, venha trabalhar, Senhor, com a consciência e o pensamento. Meu Deus querido Pai, em Ti. Em saber, Deus querido, Deus amado, Pai, que a nossa saúde, louvado seja Deus, Senhor, tudo que temos, ó Deus querido Pai, dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Deus querido, Deus amado, Pai. Louvado seja Deus que veio daqui nesta noite. E aqueles que não pôde, Senhor, Deus querido Pai, estar aqui também, o Senhor vai de encontro a essas vidas, para que o Teu nome seja sempre bendito, Deus querido, Deus amado, Pai, em Tua casa. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.